Olá, estudante! Eu sou o professor Pedro Bittencourt e no segundo episódio de Eletromagnetismo trataremos de um conceito importantíssimo para a atual descrição de interações elétricas, a ideia de campo elétrico. Nessa aula, faremos inicialmente um breve retrospecto da visão histórica de interações à distância, que será útil para o entendimento moderno de campo elétrico. Definiremos o que se entende por linhas de força, mostrando como que elas podem ser úteis para descrever campos de interações quaisquer, sejam elas elétricas ou não. Mostraremos como pode ser calculada a intensidade do chamado vetor campo elétrico, tanto em função da partícula carregada que gera o campo, quanto em função daquela que sente o campo. E finalizaremos com uma discussão sobre corpos extensos eletricamente carregados. Novamente, temos uma aula dividida em 4 partes que você pode conferir individualmente. Vamos nessa? Na primeira aula, mencionamos os trabalhos de William Gilbert, cientista inglês e médico da Rainha Elizabeth I. Além de ter sido provavelmente quem cunhou o termo eletricidade a partir da palavra electron, significado de âmbar em grego, postulou também a ideia do eflúvio. De acordo com Gilbert, substâncias elétricas, ao serem atritadas, liberariam esse tal de eflúvio, um meio material que se expandia em todas as direções, atraindo objetos inanimados na direção do corpo que o havia liberado. Essa foi uma tentativa interessante de explicar um questionamento bastante razoável. Como a força elétrica pode agir à distância? Como um objeto pode interagir com outro sem nenhuma espécie de contato? Isso pode parecer totalmente ilógico à primeira vista. Afinal, em se tratando de uma descrição natural das coisas, para agirmos sobre algo, precisamos ter algum acesso a ele. É necessário tocar o carrinho de supermercado para que ele possa ser empurrado. Eu posso movimentar uma pipa localizada muito distante de mim, mas somente através de puxões sobre a linha da pipa. Para balançar um barquinho que flutua nas águas de um lago, posso agitar as águas próximas a mim. Essa agitação se propagará na forma de ondas até o barquinho, fazendo com que ele se movimente. Em todos esses casos, a minha interação com o objeto de interesse se deu através de um meio material. O contato direto com o carrinho do supermercado, a força de tração na linha que me liga à pipa, a oscilação mecânica da água da piscina. Soa inicialmente inconcebível a ideia de agir sobre alguma coisa completamente à distância, sem qualquer meio material que me conecte de algum modo sobre este algo. Isso, é claro, dentro dos limites da ciência. Ou poderíamos falar sobre o poder do pensamento positivo me trazendo um carro novo, ou sobre a força com F maiúsculo, o que vem sendo bastante propagandeado com base numa interpretação equivocada da física quântica, mas não trataremos disso agora. Desse modo, o ser humano buscou explicar os fenômenos naturais das melhores maneiras que encontrou. Na tentativa de descrever interações à distância, postulou a ideia de meios materiais preenchendo o universo. Seriam eles os responsáveis por comunicar forças e informações de um ponto a outro. Temos registros históricos disso desde a cosmologia grega, com as esferas cristalinas de Aristóteles, por exemplo, que explicariam o movimento dos planetas e das estrelas ao redor da Terra. Outro exemplo clássico seria o tal do éter luminífero, um meio material elástico no qual ondas eletromagnéticas como a luz se propagariam. Em aulas posteriores abordaremos esse conceito com maiores detalhes, mas vale aqui uma observação curiosa a respeito. Albert Michelson, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 1907 com trabalhos na área de ótica e espectroscopia, envolvendo essencialmente estudos sobre a luz, acreditou na existência do éter até o fim de sua vida, em 1931. Essa aula está sendo gravada menos de 90 anos depois disso. Ou seja, não é nem um pouco trivial abandonar a visão material, digamos assim, do espaço que nos cerca. O ser humano tem uma espécie de horror ao vácuo e ao nada, não lidando bem com a ideia do vazio ao nosso redor ou dentro de nós, o que nos levaria a uma discussão muito metafísica da realidade que foge um pouco da nossa proposta agora. A concepção moderna de interações à distância explica tais forças com a ideia de campo. Campo, em tese, pode representar uma região do espaço onde certas interações ocorrem. Talvez seja mais fácil lidar com essa ideia através de exemplos.
Faremos aqui uma analogia com o futebol, extraída do livro Física em Contextos, publicado em 2011 pela editora FTD, da autoria de Maurício Petrocola, Alexandre Pozibin, Renata de Andrade e Thalita Raquel Romero. Tanta gente assim para escrever um livro didático de física mostra como que isso pode ser complexo, né? Todo jogo de futebol envolve jogadores, 11 de cada time, regras previstas no código da FIFA e um local, um campo onde existem 2 gols, marcações e a bola. As ações dos jogadores se desenvolvem no campo e são limitadas pelas regras. Assim, o campo de futebol é o local das interações desse jogo. O campo de futebol, que pode ter de 90 a 120 metros de comprimento e 45 a 90 metros de largura, delimita a área de ação dos jogadores. Além disso, cada jogador pode ser considerado uma fonte de influência e, de acordo com a sua posição, tem maior ou menor influência sem fronteiras definidas, mas que respeitam as posições técnicas e as regras do jogo. Por exemplo, o lateral direito tem uma função definida, maior influência, dentro de uma região do campo de futebol, mas nada impede que ele se dirija ao ataque para fazer um gol. Assim, podemos dizer que o campo de atuação e de influência de cada time é o somatório do campo de atuação e de influência dos jogadores que o compõem, e ambos os times têm seu campo de atuação e de influência delimitados pelo campo de futebol. E por que estamos falando de campo de futebol numa aula de eletromagnetismo? Primeiramente, o futebol é um esporte bastante popular no Brasil, e mesmo que você não seja simpatizante ou um torcedor fanático, muito provavelmente já assistiu a algum jogo. Segundo ponto, e o mais importante, como qualquer outro esporte, possui suas regras e um espaço de atuação. O mesmo ocorre com qualquer tipo de interação física à distância. Vamos ver como que isso se aplica à ideia de campo elétrico. No futebol, o jogo é feito pelos jogadores, ou seja, são eles quem interagem entre si. No caso da interação elétrica, essa é feita pelas partículas eletricamente carregadas. O futebol possui regras definidas, estabelecidas pela FIFA. A física também possui suas regras, mediadas por leis e equações matemáticas, que são formuladas por pesquisadores e por cientistas após interpretarem fenômenos físicos. No caso da eletricidade, essa lei determina a intensidade da força de interação entre as partículas, que depende de suas cargas elétricas e da distância entre elas, como nós mostramos na aula anterior. E por fim, o futebol é jogado dentro de um campo, ou seja, uma região física onde as interações acontecem. No caso da eletricidade, esse campo é o próprio espaço. Na próxima parte dessa aula, você aprenderá como representar um campo elétrico.